Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo aqui o livro do Napoleão Hill, dessa vez o Mais Esperto que o Diabo, que nós já fizemos o livro dele, que é esse clássico Pense em Riqueza, por mais de 30 vídeos. Eu deixo a playlist aqui em destaque, se você quiser ver, tiver interesse de ver. E depois eu pensei em então, fui incentivada então para estar fazendo esse livro, que a princípio, quando eu li, eu falei, meu Deus, como todo mundo deveria estar ciente do conteúdo desse livro. Mas depois eu tive minhas dúvidas e depois, com a ajuda do Fábio, já disse, resolvi então estar fazendo esse livro agora. E aí, para você que viu o Pense em Riqueza e viu quão iluminado é o Napoleão Hill, eles dizem aqui, inclusive, que os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Olha que coisa incrível, que valor, que ele só pode ser um trabalhador da luz. Eu digo isso porque talvez pelo título, esse livro aqui, ele possa afastar muita gente. E aí eu diria que seria uma pena a pessoa, pelo título, não descobrir o quão grandioso, quão valioso é o conteúdo desse livro, especialmente para nos livrar do medo. E ele diz ali no livro Pense em Riqueza que o medo é a base, é o básico para nos tirar, para nos atirar naquela correnteza que leva para a falta e para a escassez. Foi isso que ele descobriu em um trabalho de 25 anos de pesquisa que ele fez entre muitas pessoas mais bem-sucedidas e aqueles que fracassaram. E aí então ele chegou a essa conclusão. Ele traz ali no livro dele, Pense em Riqueza, no final ali, os 6 temores básicos. E um dos temores é exatamente esse temor aqui que ele fala nesse livro. Eu vou sempre começar aqui lendo essa parte que ele diz que ele encontrou então... achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. E aí, nesse livro aqui, a entidade, essa consciência que se passa pelo diabo, diz que ele só existe na mente de quem acredita nele e diz que quem abre a porta da mente para que ele entre e tome conta e faça a pessoa ficar ali do berço ao túmulo, na falta e na escassez em todos os setores da vida, é o medo. Então aqui ele nesse livro então ele vai mostrar como a gente pode vencê-lo. Então eu acho que só por isso já valia a pena a gente, digamos, fazer vista grossa pelo título, se a gente acredita que não é bom, e ver do que se trata, até porque ele diz também aqui, quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E eu já li o livro e concordo absolutamente, posso dizer que realmente a mensagem faz com que a gente entenda a Deus, porque nós só acreditamos na existência do diabo quando a gente não entendeu quem é Deus. E então aqui no último vídeo nós vimos esse capítulo que diz, a dúvida aparece. Ele estava então ali, ele já tinha tido o contato com aquele que ele chama do outro eu, que eu acredito que é o que o professor Hélio Couto chama de centelha divina, que é a divindade em nós, é a nossa essência divina, que ele diz ali no livro Pense em Riqueza, depois do 13º princípio, que é o 6º sentido, ele diz que quando nós dominarmos os 12 princípios e o 6º sentido, que a gente vai ter essa guiança da nossa centelha divina, do nosso outro eu, para nos dizer
quando é que há um perigo, há tempo de que a gente possa saltá-lo, que a gente possa evitá-lo, e quando há uma oportunidade, há tempo da gente poder aproveitar. Então isso é o máximo, viver dessa forma seria o máximo, não? Ele disse que isso é possível. E aí então ele teve esse contato com esse outro eu, que falou, que disse a ele claramente, ele disse que ele ouviu dizer a ele que ele deveria estar colocando toda a pesquisa que ele fez, essa pesquisa de 25 anos, para encontrar o segredo do sucesso, a filosofia do sucesso, ele não tinha escrito ainda. Então esse outro eu disse a ele para escrever. E aí ele foi para casa, sentou na frente da máquina de escrever, porém chegou a dúvida e ele acabou até rindo dele mesmo, porque ele disse como é que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido poderia escrever uma filosofia de sucesso pessoal. Me parecia tão fantasioso que eu ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas, ou seja, a mente racional chegou e falou para ele, não, isso não dá certo. Então é desse jeito que nós perdemos as oportunidades. E aí então ele termina esse aqui quando a vida traz mais um baque forte para ele, que ele tinha ido fazer uma palestra e o editor de um jornal, Daily News, ele gostou tanto do que ele apresentou, dos princípios que ele apresentou, que ele ia editar, ele ia trabalhar com ele, porém ele não chegou, não aconteceu isso, porque ele foi assassinado por pessoas porque ele estava expondo no jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia. Então ele foi morto por uma pessoa e um policial. Então com isso acabou, não ia mais existir digamos, essa parceria entre os dois. E aí vamos ver o que aconteceu a seguir, que o próximo título é O Acaso, e tem um parênteses com um ponto de interrogação, salva minha vida. Então seria o acaso salva minha vida ou o acaso salva minha vida. Então vamos ver lá. Na manhã seguinte à morte do Sr. Meller, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria 1 hora para sair de Canton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora, mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Então olha aí o que é que está aparecendo então para ele aqui, essa ameaça de morte. Então aqui o que a vida está trazendo para ele é assim tão forte que entra até a ameaça de perder a própria vida, mas ele sempre está dizendo que há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. Então vamos ver como é que esse êxito se apresentou aqui. Minha associação com o Sr. Mellett havia aparentemente sido mal interpretada. Os assassinos dele, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele vinha fazendo nos jornais. Não esperei acabar meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força homens a pensarem. Porque o Sr. Carnegie, aqui a quem ele se refere, é a pessoa, aquele milionário Andrew Carnegie, que foi quem disse a ele que ele deveria fazer isso, parar tudo que ele estava fazendo e fazer uma pesquisa e dedicar a vida dele a fazer essa pesquisa. Ele dedicou 25 anos da vida dele, mas ele disse a ele, também alertou a ele, também avisou a ele que durante o tempo que ele fizesse, ele não ia ganhar dinheiro nenhum com isso. Então ele teria que ter uma outra forma de ganhar dinheiro além de fazer a pesquisa. E ele disse que ele teria muitos percalços e que inclusive iria acontecer uma emergência. Então aqui ele está dizendo que isso é a emergência de que Carnegie falava, que força homens a pensarem. Então é aquela coisa mesmo daquela pedra no caminho para a gente tropeçar e aí a gente pensar. Acredito que seja isso.
Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Colômbia havia preenchido minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite e quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco, mantida destravada para a ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Ou seja, ele estava em total pânico, ele estava dominado pelo medo. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Ou seja, quando começa realmente a apertar as circunstâncias, quando a vida começa a trazer coisas que nos fazem sair daquele nosso modo, mais tranquilidade talvez, mais equilíbrio, quando nos joga realmente daquele lado ali no vale, como diz o Spencer Johnson no livro dele Picos e Vales, ele fala bem disso, que a vida é feita de picos e vales, e aqui ele está literalmente no vale, e ele perdeu, o medo tomou a conta dele tão completamente, que ele perdeu até então o interesse de buscar, de continuar nessa pesquisa que ele fazia para encontrar a causa do fracasso e do sucesso. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Olha só, gente. O medo é uma areia movediça. Então, como será que ele vai mostrar como é que ele saiu? Porque o Spencer Johnson, lá no livro dele que eu venho de dizer agora, Picos e Vales, ele diz que o vale e o pico são naturais da vida, nessa nossa realidade dual, nessa nossa realidade do relativo. Aqui não há absoluto, então tudo tem o seu oposto. Então, se há o pico, há o vale. Mas o conselho que ele dá lá é que quando nós estivermos no vale, a gente deve relativizar, a gente não deve achar que realmente é o pior, que a gente deve buscar encontrar pontos para dizer, tá, eu tô no vale, essa situação ela é terrível, mas ela poderia ser ainda pior, e agradecer por aquilo que a gente vê que há de positivo na situação. E aí vamos ver como é que ele fez para dar essa virada, sair desse vale e ir para o pico. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completas, sonhos irresolutos, dúvidas e medo eram tudo o que minha mente experimentava dia e noite. Uau, ele mostra um quadro bem sombrio, né? Olha aqui, ele diz até que se ele tivesse a semente da insanidade nele, ele teria enlouquecido, porque ele estava realmente ali sem nenhuma forma de decidir nada, totalmente indeciso, e dúvida e medo. E ele diz lá no livro também Pense e Enriqueça que a dúvida e a insegurança são aquelas que sustentam o medo. A emergência, e essa palavra está entre aspas, que encarei fora desastrosa por dois motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava.
E dá para entender, não é, gente? Lá no livro também Pense e Enriqueça, ele traz os 6 temores básicos e o medo da morte é um deles, está entre esses 6 temores. E imagine então se nós estamos, alguém nos ameaçou de morte, alguém já aconteceu como aconteceu, mataram o editor do jornal que iria trabalhar com ele e os próprios, os responsáveis pela morte dele, achavam que ele também estaria metido na mesma ele também estaria fazendo parte, porque ele denunciava eles através do jornal dele, mas ele nem sabia disso, mas os responsáveis não sabiam. E ele esperou, ele diz aqui que ele esperou até que eles fossem presos, mas ele, ainda assim ele não ficou se sentindo à vontade, não ficou se sentindo em segurança. E dá para entender, não é? Se o medo da morte é um dos 6 temores, imagine estarmos ameaçados de morte. Deve ser realmente muito, muito difícil de passar por esse vale. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas olha lá, ele não deixou que a razão dele se zerasse. Ele ainda sabia que era ele que estava no comando. Ele diz também lá no livro Pense em Riqueza que nós temos um único poder, que é o de comandar a nossa mente, que é o de decidir aquilo que a gente vai pensar. Porque são exatamente os nossos pensamentos que definem a nossa realidade, definem aquilo que a gente vai viver. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Ou seja, ele estava se sentindo sem nenhuma ajuda, ele estava se sentindo despido de todas aquelas ajudas internas que poderiam ajudá-lo, os recursos anteriores que ele está dizendo que tinham ajudado ele a resolver as emergências do passado não estavam mais ali. Então, da onde ele ia tirar essa força? Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso e me achando agora nesse exato momento mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25.000 pessoas às quais eu havia julgado como sendo fracassos. Fracassos também, entre aspas. Então, olha, gente, ele que já tinha concluído e já tinha encontrado ali todo o que ele achava que seria a filosofia, porque ele tinha encontrado aqueles 25.000, de acordo com o que ele está dizendo aqui, que fracassaram. E agora ele estava se achando ali exatamente, dizendo que ele estava exatamente nesse exato momento se sentindo mais incapacitado e fraco do que essas 25.000 pessoas que ele, na pesquisa dele, classificou como fracassados, que eram os fracassados. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país, em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Lá no livro Pense em Riqueza, ele traz 13 princípios, mas eu acredito que talvez ele, não sei como é que foi, mas ele depois então encontrou mais 4 princípios aqui, porque aqui ele fala de 17. Então, o trabalho dele, então, aqui até a pessoa, o editor do jornal que ia trabalhar com ele, exatamente porque amou tanto esses 17 princípios, que ele estava passando para as pessoas, ele estava ensinando as pessoas como terem sucesso, como não fracassar, e ele mesmo não conseguia aplicar isso na vida dele. Toda vez em que me olhava no espelho, eu notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Oh, uau! Nossa, ele estava realmente
no que ele podia pensar que seria um beco sem saída. Ele estava muito decepcionado com ele mesmo, e esse também é um dos grandes, é um dos pontos, né? Que primeiro nós temos que nos amar, a gente tem que estar de bem com a gente, né? Para que a gente consiga também estar sendo esse guardião da nossa mente, tá fazendo com que os nossos pensamentos trabalhem para nós e não contra nós. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. Ele estava sendo bem duro com ele, né, gente? Mas eu acredito que também deve ter sido isso que resultou, que deu resultado, que fez a centelha divina dele ver que ele estava trabalhando. Porque quando a gente fica ali na busca do erro no outro, nós somos os coitadinhos, nós somos a vítima, aí com certeza o caminho que a gente está pegando não vai trazer de volta para o sucesso. Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Então, aqui ele dizendo que ele já podia, ele já sabia que as pessoas que podiam ameaçar a vida dele já estavam fora do caminho. Ele podia sair, mas ele não conseguia, porque ele não conseguia se mover, ele não tinha como pensar, como ele não via saída, acredito, aqui ele não via nenhuma saída para estar buscando essa meta, estar buscando fazer com que essa pesquisa que ele fez realmente fizesse, eu acredito, porque estava fazendo para a vida dos outros, mas que ela fizesse sucesso, que ele conseguisse colocá-la em prática na vida dele. Estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. E aqui eu entendo bem o que é que está acontecendo com ele. Eu penso que eu entendo bem o que é que está acontecendo com ele. Aquela coisa de que, exatamente, eu acredito, a minha forma de ver a vida é exatamente assim que nós aprendemos. Tudo isso que a gente olha assim à nossa volta e a gente vê coisas que parecem tão injustas, a gente vê pessoas sofrendo tanto, a gente vê tanta discrepância, mas eu acredito que é isso aqui, olha, ele diz, para serem entendidas elas devem ser sentidas. Como eu acredito em reencarnação e eu acredito em um Deus justo que não castiga ninguém, então eu acredito que as pessoas quando a gente vê coisas que parecem que são injustas, é apenas isso que ele está dizendo, para entender aquilo que eu fiz, que não foi legal, aquilo que eu fiz para o outro, enquanto a minha consciência estava só pensando em mim, a minha consciência não entendia que tudo que eu fizer para o outro volta para mim, não entendia também que a mesma centelha que está em mim é aquela que passa, que está no outro, como aquele conto indiano que eu li, que a professora Lucilena também conta, da Pérolazinha,
que ela se olhava no início, ela só ficava olhando para ela, se achava linda, olhava para as outras, achava que as outras nem eram tão bonitas assim, via só o externo, ficava prestando atenção só no externo, mas depois aquilo começou a cansar, ela começou a olhar para dentro dela, buscar alguma coisa, mas o que ela estava fazendo ali do lado de todas aquelas outras? E aí ela viu que havia alguma coisa passando dentro dela, o fiozinho de nylon ali. Aí ela viu aquilo era a essência dela, era aquilo que dava vida para ela, era aquilo que a estava segurando. Eu estou contando da forma como eu entendi, não é exatamente com essas palavras que ela contou, e se vocês procurarem na internet também, mas é essa a essência. E depois, quando ela começou, que ela encontrou essa essência dentro dela, ela começou a ver as outras pérolazinhas do colar de forma diferente também. Ela queria mostrar para elas também que tinha mais do que ali no externo, que o mais bonito estava dentro mesmo. E foi aí que ela descobriu que o mesmo fio de nylon que passava dentro dela, passava em todas as outras e as ligava todas. Então, quando a gente não entende isso e a gente age contra quem quer ou o que quer que seja, aí para a gente entender, a gente só sentindo, é aquilo que ele disse aqui, para serem entendidas essas experiências, elas não podem nem ser descritas, para serem entendidas elas devem ser sentidas. Ele não está falando nesse sentido, mas eu trago para esse sentido, para justificar também essa forma como eu penso da vida, que não há injustiça, que não há Deus castigando ninguém, que há só simplesmente a vida nos dando uma oportunidade para sentir, para sorver, para entender aquilo que por acaso a gente fez. E é por isso que então é tão interessante a gente conseguir se responsabilizar por tudo que está acontecendo na nossa vida. Não há nada que esteja acontecendo na nossa vida que não fomos nós que criamos através dos nossos pensamentos. E aqui nesse livro, então, ele mostrando como é que ele foi lá no fundo do poço, e vamos ver como é que ele vai começar a subida, sair desse vale e chegar no pico novamente para se tornar esse escritor grandioso que se tornou então os ensinamentos dele influenciam gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso. E aqui, deixa eu só trazer o que ele fala aqui sobre o medo. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então, olha aqui, a fé aqui com dois papéis importantíssimos. A fé inabalável em si mesmo. Então, aqui ele vai mostrar o que é que ele fez para voltar a ter fé nele mesmo, porque ali até aqui onde a gente viu, ele estava totalmente até contra ele mesmo, né? Ele até dizia coisas para ele no espelho que ele nem repete, mas aqui na introdução ele diz isso, que essa fé inabalável na gente mesma, ela é tanto a arma que derrota esse diabo, como é a ferramenta que nós podemos utilizar para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças invisíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, ou seja, porque nós somos seres infinitos que estamos experienciando uma vida meramente temporária na carne, onde há dualidade, onde há o bem e o mal, onde há luz e sombras, e desse jeito há que se ter picos e vales. Então, entendendo e se responsabilizando, e como o Spencer Johnson diz, relativizando, quando estiver no vale, relativiza, não vai ser a vítima, mas também não vai ser, não é tão ruim quanto parece. Há coisas para agradecer, como o livro da Rhonda Byrne, que ela fala sobre a gratidão. A gratidão, ela diz que aquela frase bíblica que ao que muito tem, mais lhe será dado e terá em abundância, e ao que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado, que eu achava de uma injustiça total.
Ficou faltando aí a palavrinha gratidão. Ao que muito tem gratidão, mais lhe será dado. De tudo de bom da vida. Ao que não tem gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, quando estamos no vale, a gente não tiver reconhecimento de que não está tão ruim assim, de que há coisas para agradecer, vai ficar muito mais difícil sair para o pico. E esse livro aqui, com certeza, ele vai dar mais instruções de como fazer isso. Eu estou super feliz de estar fazendo ele com vocês. Espero que vocês também estejam curtindo e vamos continuar, então, sorvendo todos esses ensinamentos que esse grandioso Napoleão Hill está trazendo para a gente nesse livro, tá, gente? Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui. Eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!